Gravando. Boa noite a todos. Com muita alegria, muita satisfação, damos início a mais um estudo da nossa querida Casa de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o estudo vai ser guiado por mim, então convido a todos a fecharmos os olhos, nos concentrarmos na nossa prece de abertura. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui entre amigos, nessa oportunidade de estudar, nessa oportunidade de aprender, de debater, de trocarmos ideias e de juntos conseguirmos adquirir um pouquinho mais de conhecimento para nos ajudar a trilhar o nosso caminho de luz e de evolução. Obrigado, Jesus. Obrigado aos mentores e protetores da Casa de Emmanuel, aos nossos mentores. Eles possam nos abençoar, iluminar as nossas mentes para o estudo dessa noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos discutir aqui, debater o capítulo 94. Capítulo 94, Ao Salvar-nos. Só esse título eu já gostaria de fazer uma observação, que ao Emmanuel colocar esse título, Ao Salvar-nos, ele já está demonstrando a importância nossa na participação dessa salvação, não é mesmo? Porque é muito comum nas religiões em geral aquela questão, principalmente nas cristãs, de que Jesus se crucificou, pagou os pecados da humanidade e estamos todos salvos, Então, a gente meio que não precisa fazer nada, basta a gente se arrepender que a gente vai ser salvo, porque Jesus já fez por nós tudo que tinha que ser feito. E o Espiritismo nos traz que essa é uma interpretação equivocada, que Jesus trouxe sim a salvação, mas ele trouxe através do exemplo, através do modelo, através de como se fosse um manual de instruções na prática, que ele deixou para todos nós ali, de vida, de conduta, de ética, de amor, de carinho. Então, esse título já nos faz refletir sobre essa importância de nos salvar, de participarmos do processo da nossa salvação, de estarmos ativamente nesse trabalho de melhoria, trilhando esse caminho de luz rumo à nossa evolução, Bem, continuando aqui, porque a gente ainda está no título, Esse título também, o Emmanuel se baseou nesse trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30, que, como já vimos nos capítulos anteriores, também se trata do momento ali da crucificação do Cristo. E o trecho é: salva-te a ti mesmo e desce da cruz, Essa frase foi dita por aqueles que estavam ali em volta da cruz e que estavam debochando do Cristo, Porque Cristo foi crucificado exatamente por ser acusado ali de que seria alguém que tomaria o poder, que seria o novo rei, por pregar e essa interpretação, lógico, errada, que os judeus e os romanos também fizeram dessas palavras do Cristo, como se o Cristo quisesse tomar deles o reino da terra, o reino material, e por isso ele acabou ali sendo crucificado, e aqueles que estavam à sua volta na crucificação aproveitaram daquele momento para exatamente debochar do Cristo, Porque se você era o rei, se você é o Filho de Deus, se você é o Todo-Poderoso, o que você está esperando para se salvar e descer da cruz, Cadê o seu poder? Cadê? E aí debochando, imagina, como não foi esse escárnio que Jesus teve que ali ainda receber de todos aqueles que esperavam, tanto dos que já imaginavam e já não enxergavam
a verdadeira mensagem do Cristo, mas mesmo assim queriam o seu mal, quanto até mesmo daqueles que acreditavam no Cristo, que realmente achavam que ele era o Messias, mas como Judas, né, tinham uma interpretação errada. Achavam que em algum momento Jesus ia realmente tomar o poder da terra, iria realmente fazer aquele movimento pelo poder material, né? Então, ali naquele momento, Jesus estava praticamente sozinho, né? Praticamente até mesmo tanto aqueles que os que já eram contra, como aqueles que eram a favor, naquele instante, naquele momento, por não entenderem a mensagem do Cristo, se colocaram nessa posição, porque aqueles que já não gostavam do Cristo chegavam a falar, né, debochar através das palavras, mas muito daqueles que acreditavam por dentro, né, na cabeça, também desejavam isso, não como escárnio, mas desejavam como sendo essa uma verdade, né? Falam, mas Jesus, por que ele não se salva, né? Por que ele não, se ele realmente é filho de Deus, por que ele não extermina esse exército romano e sai da cruz? Então, mesmo aqueles que eram a favor do Cristo, mas naquele momento de provação, a maioria escorregou. Não, logicamente, verbalizando, mas mentalmente desejavam, né? Não compreendiam por que Jesus não demonstrava esse poder e se salvava. Alguém quer comentar? Pode falar, Ju. Mas, como sempre, ele sempre exemplificando, né? Ele tinha que mostrar que ele teria que ir até o fim daquela passagem dele, porque se ele faz isso antes, ele ia jogar todo o trabalho dele por água abaixo. Sim. Na verdade, isso era o que as pessoas desejavam que ele fizesse, mas, na verdade, porque elas estavam interpretando errado, né? Elas não compreendiam a mensagem que Jesus precisava deixar, a salvação, né? A bendita da salvação, que a gente, né, e que até hoje também se interpreta errado, era essa, a salvação era essa, era preciso cumprir a prova até o final para mostrar o caminho da salvação, que é o do desapego total de tudo que é da matéria, de tudo que é poder da matéria, cargo da matéria, ganhos da matéria, né? Era a prova do desprendimento total, porque no momento que você tem um ser que é o mais elevado da Terra, com exatamente todos os poderes e conhecimentos necessários para fazer o que bem entender do planeta, aceitar e se submeter às coisas como ele fez, foi a prova final, né? Foi tipo assim, viu? Mesmo o ser mais poderoso da Terra, se ele quer se salvar, ele precisa, na verdade, abrir mão de tudo e qualquer coisa que ele possa obter materialmente falando, né? Realmente uma prova assim, nós por muito menos e com muito menos capacidade já com certeza tentaríamos de tudo para fugir de uma prova tão dura como uma crucificação, não é mesmo? Então vamos em frente. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. Certamente, né? Certamente isso continua, infelizmente, muito e muito tempo depois, a gente até hoje continua ouvindo essas ironias, né? É muito comum quando você começa a tentar, e olha que é num grau assim infinitamente menor de desapego do que o Cristo nos mostrou que é necessário chegar, né? Às vezes nas pequenas coisas, só porque você, sei lá, parou de beber, parou de frequentar um bar, parou de frequentar lugares assim não muito elevados, parou de ficar jogando conversa fora, fofocando. Só de você, às vezes, começar a alterar alguns pequenos hábitos, você já começa a ouvir daqueles que estão à sua volta. E, lá, olha aí, já vai o chato, já vai o carola, já vai fulano de tal, não faz mais nada, só pensa em ir para o centro, só fala de Jesus, chato, sai daqui.
A gente já começa, né, mesmo a gente só com pequeníssimos sacrifícios, a gente já começa a ouvir um certo grau de zombaria, né? Então, mas foi Jesus nos mostrou que assim seria. E realmente a gente já, né, graças a Deus, a gente já evoluiu muito daquela época até hoje, porém ainda há muito a se evoluir, né? A gente percebe claramente nas idolatrias, nas redes sociais, isso fica muito claro hoje em dia, né? Mas mesmo antes da internet também, na televisão, nos jornais, nas revistas, quem é que sempre faz sucesso, né? Quem é o que é o idolatrado? Quem é que todo mundo quer seguir? Quem é que todo mundo quer fazer igual? Geralmente está sempre ligado a coisas materiais, seja a beleza, a riqueza, a fama, ou o esporte, né? Que a gente sabe que o esporte tem muitas coisas positivas, mas essa fama e essa glamorização do esporte é ainda um resquício da barbárie, né? Lá atrás, que a gente gostava de ver os gladiadores se matando. Tudo bem que a gente foi evoluindo e os esportes foram se tornando cada vez menos violentos e focando mais só na disputa. Mas mesmo assim ainda existem, né? Ainda existem alguns esportes bem violentos, não tanto como antigamente, mas que ainda são bem violentos. E mesmo naqueles que não são tão violentos, mas ainda assim o espírito, né? Você percebe que dentro de uma quadra, né? Mesmo tipo, um esporte igual ao basquete, que não é tão violento, o vôlei mesmo, né? Que vôlei então é menos violento ainda, porque não tem nem contato físico entre os times adversários, mas o espírito da torcida e até dos jogadores é um espírito de batalha, né? É um espírito belicoso. As pessoas estão ali à flor da pele, muitas vezes é muito palavrão, muito xingamento. É um clima pesado, apesar de já termos evoluído na questão de ser menos violento, mas ainda mantemos um clima muito belicoso nos esportes. Então, infelizmente, é uma coisa que, apesar de todos esses séculos do exemplo do Cristo, infelizmente, como humanidade, ainda estamos muito atrasados em dar valor o que realmente precisa ter valor. Mas já evoluímos, nós já tivemos aí grandes pessoas que fizeram também da parte moral e da parte espiritual, como Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, e tantos outros que também, de alguma forma, ganharam, né? Fama, talvez não tanto quanto esses outros, mas que já conseguiram, de alguma forma, alcançar grandes públicos e ter a atenção da humanidade num volume grande por outros motivos, né? Por motivos mais nobres, motivos mais éticos, motivos mais realmente importantes, né? É uma minoria, mas já é também um indício de que a humanidade está começando também a valorizar mais essa parte espiritual. Alguém quer comentar? As pessoas andam mais abertas, inclusive as pessoas, eu noto nas pessoas assim mais simples, né? Elas também estão falando mais na parte espiritual delas, da família. Eu tenho percebido isso. Isso é muito bom, né? Sim. Não ficar só no problema material, na falta da comida, na falta das coisas que eles sentem, mas falar também da parte espiritual deles. Eu tenho notado isso. Isso é ótimo. A internet, eu acho que ela está tendo, que a gente fala, tudo é para o bem e é para o mal, né? Você pode usar para o mal, mas também hoje a internet deu uma liberdade, porque hoje em dia quase todo mundo tem um celular, né? A gente vê pessoas, às vezes, muito pobres, mas que têm um celular. E internet meio que você também, mesmo sem ter dinheiro para pagar a internet, mas você pega um Wi-Fi do shopping, o Wi-Fi da padaria, e aí você consegue navegar mesmo sem pagar, né, para ter a internet. Então, é uma certa liberdade que agora as pessoas estão tendo, né, de não poder ficar só presa ao que a televisão passa, né, o que a TV aberta passa. Lógico que tem o lado ruim, que a gente também sabe que
que é uma liberdade maior também para o mal, né? Para quem quer buscar coisas não muito edificantes. Mas é assim, chegamos num nível onde a espiritualidade achou que já era possível a gente ganhar mais um pouco de liberdade, mas agora é lógico, vamos tentar fazer bom uso dessa liberdade, né? E realmente usar a internet com sabedoria, buscar conhecimento espiritual, buscar textos e palestras edificantes, né? Que com certeza hoje em dia isso está muito, né? Eu digo até que a pandemia foi isso, né? A gente conseguiu passar por essa pandemia de um jeito que, imagina se isso fosse há 20, 30 anos atrás, sem internet, né? A gente ficar trancado dentro de casa sem essas possibilidades que a internet trouxe, né? Seria bem pior, como foi para muita gente, né? Que não tinha essa condição. Países inteiros, principalmente, né? Existem países ainda muito pobres que não têm essas condições. A vacina mesmo, né? Eu estava vendo agora essa questão da vacina, os países mais ricos eles deveriam se unir, né, para poder distribuir as vacinas para os países mais pobres. A gente fica às vezes nessa, quero tomar quarta, quinta, sexta dose, e os outros países que não tomaram nem a primeira ainda, né? Será que não seria mais importante que os países mais ricos se unissem em prol desses países mais pobres, né? A humanidade precisa ser menos egoísta e a gente, infelizmente, não aprende, né? Mas sabemos que talvez disso mais sofrimento terá de vir, mas vamos nos esforçar, quem sabe a gente consegue evitar dores e sofrimentos fazendo pelo menos a nossa parte, cada um de nós, em prol de uma coisa menos egoísta, né? Exato. Além de não se unirem para ajudar os mais pobres, países mais pobres, ainda ficam tramando guerras, né? Não, Que é uma coisa, eu acho um absurdo, no ano de 2022, essas guerras que tem aí. Não entendo isso, sinceramente. Verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Gente, a maldade que é essa guerra da Ucrânia, uma maldade que fazem, mas muita maldade. Eu digo, gente, como é que pode um negócio desse? Fico impressionada, impressionada. Infelizmente, ainda é o poder e a ganância, né? Que eles ainda buscam, né? Porque não existe explicação, né? Essa busca constante de poder e de ganância né? E sacrifica tantas vidas, né? Exatamente. E não sentem. Nós temos que né, sempre pensando e pedindo, né, por eles e, né, por todos nós, né, em humanidade, né, como irmãos, né, solidários com essa dor. É inacreditável. A maldade, né? Ainda, como é que não sente pena, né? Daquelas crianças, daquelas pessoas? Como é que não sente? Você, como presidente de um país, você mandar seus jovens para se matarem, né? Bem, é muito triste, realmente. E isso tudo pós uma pandemia que era para, na verdade, evitar, né? A gente sabe que a espiritualidade até mandou mensagens mostrando que isso era para, de alguma forma, tentar evitar guerras, né? Porque para trazer essa comoção, né? Para trazer, de alguma forma, essa comoção planetária, para que todos se unissem, mas você vê que mesmo assim não foi possível evitar, pelo menos, se Deus quiser, não teremos uma guerra ainda maior, mas pelo menos evitar que essa que já está acontecendo se iniciasse não foi suficiente, né? Pela nossa, não por culpa da espiritualidade, por culpa da humanidade, que mais uma vez não está sabendo aproveitar essa oportunidade, né? Mas vamos em frente. Vamos lá. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias e sanguinolentas.
heróis da destruição e da morte, a caminho de altares de monumentos de pedra. A gente estava falando disso agora. Exatamente. Meu Deus do céu. Já comentamos o parágrafo. Bem, para quem vive... Vamos lá. Para quem vive para a matéria, o exemplo do Cristo é loucura, né? Covardia e ingenuidade. Mas para nós que já iniciamos o processo de salvação, já se é possível enxergar a verdade nos seus exemplos, né? Porque é uma cegueira, né? Foi o que a gente acabou de falar. A humanidade ainda é muito cega pela matéria, pelos desejos materiais, do poder, da glória, do dinheiro, das riquezas. E isso cega, faz com que a gente continue enxergando que o melhor é o mais forte, é o mais bonito, é o mais rico, é o mais inteligente. A gente valoriza muito esses status materiais, a gente deseja eles para nós e deseja ao ponto até mesmo de querer tomar, muitas vezes, à força o que é do outro, né? Então, essa cegueira que realmente, desde aquela época até hoje, como eu falei, diminuiu, né? Melhorou. Em muitos aspectos a gente melhorou. A gente, na maioria da humanidade, a gente já não faz questão que o mais forte, necessariamente, para provar que é mais forte, precise arrancar a cabeça do outro, né? A gente, hoje em dia, já se contenta que se ele deixar o outro só no chão, cheio de sangue, estribuchando, já está bom. A gente já se satisfaz. É um absurdo, mas já é um pouquinho melhor. Antigamente, a gente só se saciava quando cortava a cabeça. Enquanto não cortasse a cabeça, agora basta ficar estribuchando no chão, sangrando, que a gente já fica satisfeito. A gente já considera que o outro é mais forte. Então, já é um avanço, mas ainda está longe, né? Está muito longe, porque o Cristo ensinou que, na verdade, o mais forte é aquele que se deixa bater. Então, nossa, olha como é que a gente está distante, né? Porque o Cristo mostrou exatamente o contrário, que o mais forte é aquele que se deixa bater, que prefere apanhar do que revidar com a mesma violência. Não é que gosta de apanhar. O Cristo não ensina que a gente tem que gostar de apanhar, porém ele ensina que é preferível apanhar do que revidar o outro que está te violentando na mesma moeda, né? Com a mesma força, com a mesma violência, com a mesma agressão. Que é preciso você ter compaixão, porque aquele que te bate, aquele que te violenta, ele está tão cego, ele está tão fora do rumo, que se você já tem uma noção de qual é o rumo certo, você, na verdade, não vai ter raiva daquele que te bate. Você vai ter pena, porque você vai... Nossa, ele está tão distante de fazer o bem, né? de amar o próximo. Tipo assim, quanta dor, quanto sofrimento essa pessoa vai precisar passar para enxergar o exemplo do Cristo. E aí, se você começar a olhar com esses olhos, você vai, aos poucos, né? Lógico que não é nada fácil, você vai começar a sentir pena daquele que te agride, pena daquele que te maltrata. Porque, na verdade, só mostra o quão distante aquele irmão está do caminho certo, o quão distante ele está de evitar dores e sofrimentos para ele mesmo e para aqueles que estão à sua volta. E foi o exemplo do Cristo. Cristo tinha poder para dizimar a terra num estalar de dedos e permitiu ser crucificado. Não revidou em nenhum momento contra aqueles que o maltratava com violência, com agressão. Pelo contrário, porque Jesus conseguia enxergar no longo prazo, né? E ele via o quanto nós, como humanidade, ainda íamos perecer em dor e sofrimento por culpa de sermos espíritos ainda muito atrasados e muito ignorantes. Então, na verdade, ele não tinha raiva daqueles que o crucificaram, ele tinha pena, ele tinha dó, ele queria, ele desejava, né? Deseja ainda até hoje, do fundo do coração, que o seu exemplo de dor continue tocando os corações para que não hajam mais Cristos a serem crucificados, né? Esse é o desejo do Cristo. Mas, infelizmente, ainda estamos crucificando aqueles mensageiros, né? Ainda estamos
assassinando os mensageiros do Cristo que vem trazer a boa nova até hoje, infelizmente. Alguém quer comentar? A humanidade levou anos para entender. Áudio, Ana. A humanidade levou anos para entender essa mensagem dele, levou anos. Muito e ainda não entendeu, né? Alguns, alguns já entenderam, mas a maioria ainda não. Ainda não entendeu. Vê aquilo como uma fraqueza, um masoquismo e outras coisas parecidas, né? E até os que já entenderam, né, que eu acredito que todos aqui já começaram a entender, mas ainda assim é muito difícil de praticar, né? Mesmo já compreendendo que é o caminho certo, mas o nosso apego material, às vezes, né, grita e fala mais alto quando pisam no nosso pé, né? A gente acaba que a gente esquece do Cristo e lembra da raiva, da vontade de revidar. Vou falar aqui né? O conceito da Janete, tá? Que ela botou que para a maioria da humanidade, salvar-se a si mesmo e estar na vida terrena é usufruir de todos os prazeres e os bens que os bens materiais proporcionam. Para aqueles que se vê na vida material não conseguem conceber a beleza da vida espiritual e toda a evolução que nos espera, né? A gente só vê realmente a matéria, né? Quando a gente fala em salvar-se a si mesmo, a gente só pensa realmente nos bens materiais, né? E no que a gente pode estar usufruindo de conforto, de viagens, e esquece realmente da vida espiritual. A gente não sabe, né? A gente não tem a noção do o quanto a vida espiritual nos reserva, né? Perfeito. A gente precisa tomar cada vez mais consciência da importância de acumular bens espirituais e não materiais. Vamos em frente. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo, a fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Então, como a gente acabou de falar, né, os princípios do Cristo são os opostos do princípio da matéria, né? Quanto mais você quer ganhar espiritualmente, mais você tem que abrir mão materialmente. Quanto mais você quer conquistar, mais você tem que doar. É tudo ao contrário. Quanto mais você quer se elevar espiritualmente, mais você precisa se humilhar perante a matéria. E foi o que Jesus fez, né? Jesus, ao ponto de entregar a sua própria vida para a humanidade. Ele não queria nada, ele não queria nada dos homens, ele não queria nada do planeta Terra, assim, materialmente falando. A única coisa que ele queria era deixar o exemplo de amor e de compaixão para exatamente ser o nosso caminho de salvação, o caminho de fazer com que a gente saia da dor e do sofrimento. Era só isso que Cristo queria. E ele abriu mão de tudo, até por fim da sua própria vida. Então, realmente é um exemplo assim maior de todos que passou sobre a Terra, né? Mas já tivemos muitos outros também que de alguma forma, em escala um pouco menor do que o Cristo, lógico, mas que também deram grandes exemplos, né? Francisco de Assis, muitos irmãos aí muitos ditos santos, né? Que a Igreja Católica até classifica como santos, porque exatamente conseguiram exemplificar em vida de alguma forma, essa abnegação, esse desapego do material em prol do espiritual. Alguém quer comentar? Então, vamos lá. Em vista disso, não faltaram os escarneadores no momento extremo interpelando o divino triunfador com a mordaz expressão, né? Então,
diante dessa visão distorcida de quem seria o Messias, né, que era, na verdade, eles imaginavam um guerreiro, alguém que iria dizimar o exército romano e que iria fazer ali dos judeus um novo reinado que dominaria o mundo. Então, diante dessa visão turva, não faltou quem fizesse ali, quem quisesse ironizar e falar mal e escarnear do Cristo, né? Era o que mais tinha. Como eu falei, talvez você tivesse ali uma meia dúzia que realmente não estava, e como eu até disse lá no início, mesmo entre aqueles que eram apoiadores do Cristo, mas naquele momento da crucificação ficaram com essa mesma dúvida, né? Não usaram isso como escárnio, mas mentalmente ficavam pensando: por quê? Por que você não se salva? Por que você não sai da cruz e acaba com esse sofrimento, já que você é Deus Todo-Poderoso, né? Então, infelizmente, Jesus estava ali rodeado de tanto dos amigos como dos inimigos, duvidando, né, do seu poder, duvidando porque exatamente não conseguiam enxergar esse triunfo que viria muito mais à frente, né? O triunfo do Cristo só seria reconhecido muito mais à frente, mas as pessoas não eram capazes de perceber isso naquele momento, né? Somente o próprio Cristo. Alguém quer comentar? Vou fazer aqui o comentário da Janete, né? Ela botou aqui: Jesus veio trazer a esperança de uma vida mais plena e livre de misérias humanas, né? E essa foi a mensagem que Jesus quis deixar para nós, né? Que a gente para nós nos libertarmos de tudo que for de matéria, de desejos, né? E realmente assim nós teremos uma vida livre, né? E teremos realmente uma vida plena. É isso. Vamos em frente. Nesse testemunho, ensinou-nos o Mestre que, ao nos salvarmos nos campos da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Jesus nos deu o exemplo e sempre, em menor escala, estaremos passando pelo mesmo martírio até alcançarmos o ápice da força espiritual, onde daremos um testemunho tão grande quanto foi o do Cristo. Temos que ter compaixão para com quem nos escarnece, pois são completamente cegos diante de uma luz tão forte e não conseguem ver a verdade, né? Então, é o que eu falei lá no início, né? Nós, em escala infinitamente menor que o Cristo, porque não conseguimos abrir mão ainda nem de coisas simples, mas também, quando iniciamos o nosso esforço de processo de mudança, abandonando pequenos hábitos ruins, já é o suficiente para que a gente comece a sofrer os escárnios, as dificuldades, muitas vezes até daqueles que moram e que são nossos familiares. Então, é preciso, né, estarmos preparados e sabermos que isso vai acontecer, não sermos pegos de surpresa, né? Já devemos iniciar o nosso processo de evolução esperando que isso venha, esperando que esse seja o resultado, porque aí assim a gente não se surpreende. Assim você vai estar preparado para, quando receber o escárnio, não revidar com a mesma moeda, né? Porque você já vai estar esperando que ele vai chegar, porque Jesus deixou o exemplo. E é preciso que a gente saiba que, quando a gente começar a trilhar o caminho do Cristo, a tendência é que as dores e os sofrimentos aumentem, materialmente falando, né? Cada vez mais. Porque quanto mais moralmente você evolui, mais vai ser exigido de você o abandono do material, o sacrifício, né? Abrir mão da matéria, abrir mão das posses, abrir mão até mesmo do egoísmo familiar em prol de um todo, em prol de algo maior, né? Então, quanto mais a gente evolui, provavelmente mais esse sofrimento se ampliará.
Mas se isso for esperado, se isso for consciente, você não vai ser pego de surpresa. Você também vai se preparar para esses acontecimentos. Você já vai esperando que esse vai ser o resultado e vai se fortalecendo para enfrentar as lutas